Foi bom ali, né? Verdade? Muito amigo da gente. Seu pastor. Pai e filha, seu pastor, viu? Amém? Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus. Também cumprimento a todos os amados irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Amém. Meus irmãos, é motivo de grande alegria podemos estar aqui mais uma vez reunidos neste lugar que foi consagrado ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu louvo a Deus pela vez de cada irmão que está aqui presente e também para aqueles que por algum motivo não puderam vir. Que Ele, o Senhor, possa também abençoar e tocar no seu coração para que não falte mais. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu convido os irmãos para que abram a sua Bíblia no Evangelho, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 23, a partir do versículo 11. Atos dos Apóstolos, capítulo 23, versículo 11. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Está bem facinho. Entre Gênesis e Apocalipse é bem fácil de encontrar ele. Não tem dificuldade. Os irmãos encontraram, amém? Louvado seja Deus. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, eu louvo a Deus por estar mais nesse culto domingo, porque esse está aqui o povo de Deus que está testemunhando a fé de Deus vivo. Porque eu e você é sinal de que mais uma semana nós conseguimos vencer com a fé em Cristo. Estamos aqui glorificando a Deus. Amanhã dentro de mais uma semana de serviço, mas a graça de Deus está nas nossas vidas e nós somos testemunhos de Cristo. Os irmãos, além o que Paulo fala, diz que aqui não está falando de uma aparição de amizade, de uma assombração, como alguém pode chamar para ele. A Bíblia diz que o Senhor, na noite seguinte, o Senhor, que é o Senhor? O Senhor Jesus Cristo, pondo-se ao lado dele, diz, ao lado de quem? De Paulo. Porque o irmão Paulo, o apóstolo Paulo, estava a pregar, a testemunhar na cidade de Jerusalém, como foi ordenado por Cristo, porque diz, começai em Jerusalém e até os confins da terra. E a mensagem de Paulo que ele levou aos irmãos que estavam em Jerusalém foi algo polêmico, foi algo que chamou a atenção de todos, foi algo que dividiu, houve facções, fariseus creram, outros discordaram, saduceus também quiseram acreditar, e houve aquele alvoroço todo, mas Paulo manteve a sua postura e pregou a palavra de Deus, e aqueles homens ficaram cada vez mais perturbados da pregação de Paulo, porque uns criam e outros não, mas só que a maioria criam na palavra de Deus, porque Paulo, ele pregava a palavra com poder, ousadia, unção, e que aqueles homens não tinham. Aqueles homens não podiam comprar o poder que estava na vida de Paulo. Paulo estava coberto, revestido, lapidado, transformado pelo poder do Espírito Santo, e aqueles homens não tinham. Aqueles homens ficaram sobrecarregados de inveja tão grande, meus irmãos, de uma inveja tão orgulhosa para si, que eles chegaram até o ponto mesmo de se expor ao ridículo e querer sair por aí após expulsando demônio. Aí diz a Bíblia que um grupo de judeus saíram. Talvez pegar a Bíblia, colocar debaixo do braço, orar e sair dizendo: traga os enfermos e endemoniados. Mas para tudo tem um dia, diz a palavra de Deus. Abaixo do sol tudo tem um dia. E eles se aliam, esse grupo de religiosos que estavam ali apregoando o evangelho, mas junto, evangelho disfarçado, chegou para o processo e disse: eu vos repreendo em nome de Jesus, que Paulo prega. Aí aquele processo disse: eu conheço a Jesus e também sei quem é Paulo, e tu quem és? Diz a palavra de Deus que aqueles homens foram espancados, saíram correndo sem roupa, envergonhados. E isso, meus amados irmãos, era motivo até mesmo de uma humilhação perpétua da vida de um judeu, porque Paulo não. Aqui diz que, olha, eu não posso estar pregando um culto, está lá pregando aqui no congresso, aí chegava uma pessoa de mãe para
machucar o meu pé, doença do meu pé. Vai lá, joga em cima do doente, joga em cima do endemoniado, e ali era curado. Por quê? Porque era Paulo, cheio da unção de Deus, e aquele só não tinha. Louvado seja Deus. Veja bem, mesmo ele ir de mais de 2 pessoas apanhado, mas só na hora, pega aqui o meu lançador, vai lá, joga em cima, coloca em cima da dor, coloca em cima da enfermidade, joga em cima do endemoniado, e é liberto. Por quê? Porque a unção de Deus estava sobre aquele homem. E aquele homem ali em Jerusalém criou um grande alvoroço, porque a palavra dele tocou no coração de muitos. Mas Deus tinha um plano supremo na vida de Paulo. Porque Paulo, desde o dia que ele teve o encontro com Cristo, ele não passou a mais ser Paulo que se governava, Paulo que ia segundo as suas ordens, Paulo que ia segundo os seus impulsos, não. O que foi que Paulo fez? Paulo, quando teve encontro com Cristo no caminho de Damasco, ele passou agora de ser o perseguidor a ser o perseguido. Ele passou agora de ser o inimigo de Deus a ser agora uma aliado de Deus na guerra contra o mal, na guerra contra o mundo. Mas só que o irmão Paulo, o apóstolo Paulo, cheio do poder, cheio da unção, chega a escrever dizendo assim, mais forte é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Então naquele tempo, meus amados irmãos, a cidade de Roma era a capital mundial. Era o centro do mundo. O mundo conhecido naquela época, a África, a Europa e a Ásia, estava ali, sendo centralizado, sendo dominado pelo Império Romano. Mas Cristo nunca limitou o seu poder. E porque Cristo não é o evangelho, cristianismo não é algo, meu irmão, de se pegar no fundo do quintal, escondido, com medo, não. Cristianismo não é para ser ali, falando com X. Não. O cristianismo não é, meu irmão, fé de pobre, como alguém pensa. Não, isso aí os crentes é porque crê nesse Jesus Cristo, porque não tem condições financeiras, tal e tal. Não. De hipótese nenhuma. O cristianismo é transformador, o cristianismo é libertador, porque o cristianismo, qual eu prego, é o cristianismo que Cristo morreu na cruz do Calvário para me dar vida e vida em abundância. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aí Deus, no seu supremo plano, disse, olha Paulo, eu quero que você vá testemunhar também lá em Roma. Aí veja bem, ora, as ordens que saíram para matar os cristãos vinham da onde? Vinha de Roma. Meu irmão, aí você vê a onça dando o assopro dela, dando o rugido dela na caveira e você entrar. Mas que Paulo ficou pensando, e agora? O que eu faço? Aí chega a presença bendita do Senhor Jesus Cristo para aquele homem e diz, olha, não temas, tenha coragem, importa que este evangelho seja testemunhado também ali. Importa que esse evangelho seja testemunhado na cruz, no mar, na cruz, na Canaã. Importa que esse evangelho seja expandido nos 4 cantos da terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque, meus amados irmãos, hoje nós estamos aqui porque o evangelho nos alcançou. Alguém se dispôs, alguém se sacrificou, alguém se pôs a pessoa mais ridículo possível para te enganar para Jesus. Eu recordo nessa semana mesmo, eu estava conversando com o irmão Marciano, que a primeira vez que eu fui convidado aí ao culto, eu disse que hora começa, tal hora, 7 horas. Aí o irmão disse, eu vou te buscar. E eu esperei que o irmão chegasse lá, no Hilux, pensei que ele chegasse lá no Corolla. Não, o irmão chegou lá numa bicicleta. Chegou na bicicleta, aí eu peguei e fiquei até com vergonha. Mas só que a graça de Deus me alcançou naquele dia. Quem é aqui que vai se dispor a pregar este reino? Eu leio a palavra de Deus. Eu vejo homens que se comprometeram com a verdade acima de tudo, meus amados. Lá, alguém conhece, todo mundo conhece. Aí começamos a falar dos heróis da fé, John Wesley, Charles Spurgeon. Eu vejo ali, Carlos Wesley e John Wesley, lá no colégio, mas não sabia que a gente estava ali um dia reunido, quando de repente o faxineiro
cidade, todo mundo foi embora. Aí quando ele percebeu alguém falando, com a voz eloquente, alguém falando, cheio do poder, cheio da unção de Deus, alguém falando com autoridade e unção, aí ele foi ver, estavam todos os alunos reunidos ao pé de dois homens pregando a palavra de Deus. Porque esses homens não têm medo de testemunhar a palavra de Deus, seja aonde quer que seja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aí então, meus amados irmãos, Deus tem um projeto na tua vida, na minha vida, assim como ele teve na vida de Paulo. Você precisa testemunhar o Evangelho, seja na tua casa, seja no teu trabalho, seja no teu negócio, seja aonde quer que você esteja, porque você é testemunha. Nós sim somos testemunha e representante. Abaixo de Deus está a sua igreja, com poder e autoridade. Estamos aqui revestidos de poder para orar e Deus curar, para orar e Deus libertar, para orar e Deus transformar a vida. E a igreja é aqui um hospital que transforma. O homem pode entrar ali para aquela porta, despachar os médicos, sem cura, sem libertação, mas a partir que ele entra ali naquela porta, ele não entra aqui meu bar, aqui minha loja, ele entra aqui no caminho que ele vai comprar a passagem dele para ir para o céu. Comprar como? Ele vai comprar Cristo não, porque Cristo já nos comprou, Cristo já pagou o preço, ele vai comprar agora com o preço da sua vida, com o preço da sua vida, se dedicando a Deus, matando a sua vida, matando o seu eu, porque aquele que aceita Jesus não manda mais segundo as glórias desse mundo, mas anda segundo o beneplácito de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E aqui estamos nós, a igreja reunida, uma igreja forte, porque o inimigo quis parar, o inimigo tentou parar esse crescimento, mas ele já está derrotado. Porque, meus amados irmãos, assim como diz o hino, não se pode matar um crente, porque os romanos pensando, olha só, o apóstolo Paulo, esse mesmo Paulo que foi testemunhar, qual foi o fim dele? Por onde dele foi decapitado, lá em Roma. Mas através da pregação deste varão, o Evangelho alcançou os gentios, o Evangelho nos alcançou, e através da tua vida, Deus quer alcançar a tua vida. Porque a mão de Deus está aqui nesse lugar. Não adianta você se esconder de Deus, porque Deus quer te usar. Meus amados irmãos, Deus tem uma grande obra nesse lugar, nessa cidade. Louvado seja o nome do Senhor Cristo Jesus. Meus amados irmãos, como é de conhecimento de todos, estou ali como missionário, pregando ali no Araticuz, noite, dia e noite. Estou orando para aquele lugar. Tem um poder para salvar? De maneira nenhuma. Deus não mandou ninguém salvar. E mesmo que ele mandasse, não podia. Ninguém tem céu para ninguém. E eu não tenho fé para colocar também ninguém. Ele mandou anunciar. Ele não mandou eu alisar ego de ninguém. Jesus nunca pregou o que queria. Ele pregava o que era certo. Ele disse que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e vem. E quem não quer ouvir a voz de Deus, porque ele é dela e pronto, acabou-se. Cristo falou comigo. Eu ouvi, você ouviu, nós ouvimos, estamos aqui, porque a palavra de Deus nos tocou. A Bíblia diz, olha, se eu sou vosso pai, cadê a minha honra? Se eu sou pai, cadê a minha honra? Irmãos, Deus quer alcançar os 4 cantos dessa cidade. Pode perseguir a igreja, pode difamar a igreja, caluniar, mas não vai parar, porque o sangue de crente é como grão, aonde cai, ele nasce só um, ele vai aumentando a fé, ele vai fortificando, é aquela igreja, porque o inimigo quis dispersar a igreja desde o começo, mas nunca conseguiu e jamais conseguirá, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Louvado seja Deus. Meus amados, assim como Deus teve esse plano na vida do apóstolo Paulo, você também tem um plano de Deus na tua vida.